O que será o maior assassino no Canadá? Responsável por quase 500 mortes por dia. O assassino, problemas cardíacos. As pesquisas médicas têm descoberto algo muito interessante, que aquilo que nós comemos e a maneira que nós vivemos a nossa vida tem um impacto direto com a nossa saúde. O nosso convidado de hoje, Dr. Ferreira, está conosco para conversar sobre esses assuntos de nossa saúde, como nós podemos modificar a nossa vida e viver mais. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. – 40% das mortes no Canadá a cada ano são com resultado de problemas cardiovasculares. Ou seja, cerca de 80 mil pessoas por ano. Será que existe algo que nós podemos estar fazendo para tentar diminuir esse número? O meu convidado hoje, o Dr. Ferreira, ele é um médico vindo de Portugal e um especialista nesta área de medicina preventiva. Dr. Ferreira, muito obrigado por o senhor aceitar nosso convite para estar aqui conosco. O prazer é meu. Antes de nós entrarmos no nosso assunto, que eu acho que é um assunto muito importante, gostaríamos de conhecer um pouquinho mais com respeito ao senhor. O senhor nasceu aonde? Eu nasci em África, filho de portugueses, e vivi lá uns anos, mas durante a guerra saí, fui para Portugal, depois fui novamente para a África do Sul, onde estudei medicina, e a partir daí tenho andado um pouco por aí, como missionário na Namíbia, a trabalhar em Inglaterra e mais recentemente nos Estados Unidos também. E o senhor está morando aonde agora? Eu agora estamos em Lisboa, em Portugal, a trabalhar com a Associação Portuguesa de Medicina Preventiva. Interessante. O senhor é médico há quantos anos então? Eu sou médico há 15 anos. 15 anos. Um jovenzinho ainda em medicina. Não, nós agradecemos a sua presença cá. O que é que o senhor começou a ver nas suas consultas com as pessoas que causou que o senhor comece a olhar, encarar esse problema de uma maneira diferente? Bill, eu lembro-me da altura em que eu via os mesmos doentes todos os meses e fazia a receita médica para os antihipertensores, os medicamentos para a tensão arterial. E eu cá dentro eu pensava, será que isto tem que durar para a vida toda? Não é? Mas os doentes vinham todos os meses e era muito importante eles tomarem aqueles medicamentos, mas senti dentro de mim que havia necessidade de algo mais. Interessante. E isso foi só o começo, porque eu nem sabia, nem me apercebi de que ia transformar completamente a minha prática médica nos anos a seguir. Então, o que é que aconteceu na sua prática médica? Olha, eu, quando saí da África, tive a oportunidade de depois ir trabalhar para a Inglaterra, mas tive a oportunidade de passar 6 meses a viajar. E umas férias prolongadas depois de um trabalho bem duro. Certo. E passei algum tempo nos Estados Unidos, onde trabalhei numa instituição que fazia essencialmente a prevenção em medicina. Foi nos Estados Unidos, o Wildwood, e então eu vi coisas que realmente eram uma resposta, a mudança do estilo de vida era uma resposta a muitas das minhas perguntas. Interessante. E foi o começo. Depois fiz uma pós-graduação em medicina preventiva e estilos de vida aqui nos Estados Unidos, antes de ir para Portugal. Que interessante. Então, vamos conversar bem honestamente. A comida, aquilo que entra pela nossa boca, está afetando a nossa saúde? É claro que afeta. E cada vez mais se sabe que a comida, não só a comida, mas os nossos hábitos de vida afetam a nossa saúde. Eu normalmente digo que os hábitos de vida são aquilo que nós comemos, aquilo que nós fazemos e aquilo que nós pensamos. E isso tudo, hoje a ciência comprova que afeta muito a nossa saúde. Interessante, muito interessante isso, né? Então, fazendo
modificações nessas 3 áreas. Exatamente. Aquilo que nós comemos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, Exatamente. tem um afeto direto à nossa saúde. Direto. E só por um exemplo, Certo. as doenças cardiovasculares são as doenças da canalização da bomba, que é o coração, e dos tubos, que são as nossas artérias e as veias. As doenças cardiovasculares, das quais as tromboses ou os acidentes vasculares cerebrais e os infartos, que são os ataques de coração, são as doenças que mais matam, como disse muito bem há pouco. Alguém que faça mais exercício, por exemplo, pare de fumar e tenha uma melhor alimentação, pode, só por isso, reduzir o risco de ter um infarto, um ataque de coração, em mais de 50%. Só por isso. Só deixando de fumar, fazendo exercício. E qual é o terceiro? E comendo. Controlando o peso através dos dois, do exercício físico e uma alimentação mais saudável. Só por isso, 50% mais 50%. Mais 50%. Entre 50% e 70%. Só isso. Impressionante, né? E isso é uma coisa que nós temos controle, né? Claro. Eu posso controlar isso. Pode controlar, exatamente, e não custa muito dinheiro. Exato. Mas existem pessoas que dizem que, em grande parte, esses problemas cardiovasculares são relacionados à genética, que existe, eu já venho com essa deficiência já em mim. Será que é isso? Sabe que cada vez mais a ciência nos mostra que há certas alterações nos genes que podem vir de família para família e que podem, como que predispor-nos a mais doenças. Mas o facto é o seguinte, é que essas alterações genéticas são uma parte muito pequena de nem todos aqueles casos que têm a doença. E sabe, as alterações genéticas é como o seguinte, se tiver aqui uma arma, não tem aqui nenhuma, ainda bem, mas se tivesse uma arma, certo, com as balas lá dentro, a genética é como se tivesse aquela arma com as balas, mas ela não dispara, certo, sem puxar o gatilho. Okay. E puxar o gatilho é o estilo de vida. É aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos e aquilo que nós comemos. E é tão importante porque há pessoas que têm a parte genética e que não têm medo, não têm que ter medo de ter a doença porque têm hábitos de vida muito saudáveis. Interessante. Vamos falar um pouquinho então sobre esses hábitos de vida. Sim. Então, como é que aquilo que eu como afeta o meu sistema cardiovascular? Vamos falar do coração. Ok. Só um exemplo. Mas isto também pode abranger também o cérebro. Ok. Eu vou fazer aqui um desenhozinho. Ok. Vamos aqui ver, de uma forma muito esquemática, um coração. Ok. Temos o coração, que é uma bomba, e que tem tubos que entram, portanto o sangue entra de um lado, sai do outro. E claro que isto não é um desenho anatómico, isto é só mesmo um esquema. E o coração, como bomba que é, certo, precisa de energia e precisa de oxigênio. Certo. Como os músculos das pernas também precisam de energia, de oxigênio. O coração é a mesma coisa, portanto, porque o coração é um músculo e para trabalhar precisa constantemente de oxigênio e de energia. Certo. Como é que o coração recebe esse oxigênio? Através de umas artérias, que são uns tubinhos pequeninos, que estão na sua superfície e que vão dividindo e ficando cada vez mais pequenos. E ao ficarem cada vez mais pequenos, começam a penetrar, entram no músculo do coração. Estas artérias têm um nome, as artérias coronárias, com certeza já ouviu falar. Certo. E temos duas que depois se dividem. Agora, imagine o seguinte. Por aqui passa o sangue para abastecer o próprio músculo do coração. Eu começo a bloquear isto aqui, olha, aqui vai um ovo estrelado. E aqui vem um hambúrguer. E uma mousse de chocolate. E batatas fritas. Isto anos e anos. E agora está a chegar o verão, o que é que as pessoas vão comer no calor? Ice cream. Ice cream? Gelados. Gelados. E daqueles bem grandes, não é? Então, olha, vamos pôr aqui alguns. Isto anos e anos. O que é que acontece a este tubo? Começa a ficar mais estreito. E as pessoas que têm casas em zonas onde a água é muito calcária, começam a ver aqueles tubos que ficam mais pequeninos. Exato. É a mesma coisa. Exato. Depois, este coração, quando precisa de trabalhar bem depressa, por exemplo, quando corre, sobe as escadas.
poderá não ter oxigênio e, sangue, e comidinha suficiente a chegar aqui, porque o sangue não consegue passar por aqui. E o coração avisa o dono. E como é que avisa o dono? A dor. É aquela dor que as pessoas conhecem como angina. Angina, certo. Angina pectoris, não é? É a angina que depois normalmente para quando a pessoa acalma, para, e então o coração, com o pouco de sangue que passa por aqueles tubinhos, consegue funcionar sem dor. Se algum dia esta artéria aqui, esta artéria coronária, bloqueia mesmo, então aí temos um ataque de coração, um infarto do miocárdio. É o nome mais técnico para isso. Já viu como é que aquilo que come pode afetar aqueles tubinhos pequeninos? E não é só aquilo que come, a falta de exercício, o fumo, etc., pode afetar o que se passa ali a nível daqueles tubos pequenos. Impressionante, impressionante. Agora, existem coisas que nós podemos comer para começar a ajudar a limpar? Ou quando existe esse bloqueio e já não tem mais remédio, ou existe coisa que nós temos que fazer para melhorar essa situação? Bill, essa pergunta é a pergunta que os médicos têm feito há anos. Até 1990, ninguém acreditava que aqueles tubos bloqueados podiam ser abertos naturalmente. Então havia várias opções. Quando se tem aquele bloqueio aqui, certo, ou os tubos entupidos, por exemplo, fazia-se uma cirurgia que era pegar numa veia da perna, por exemplo, cose-se aqui em cima, cose-se ali em baixo e faz-se o quê? Faz-se então, um seria bypass. o bypass. O bypass. Okay. Outra maneira simples era para pôr um tubo que vem por aqui e chega ali e abre um balão e encosta à parede aquela placa. Isso era angioplasty. Depois há outro método que é pôr ali um tubinho, um stent. Mas em 1990 chegou-se à conclusão, foi o primeiro estudo que foi publicado sobre isto, que se uma pessoa tem uma alimentação com muito pouco colesterol, faz exercício físico, em média, pelo menos 3 horas por semana, dividido, não é? Para de fumar e tem apoio emocional e espiritual, um suporte para ajudar com a questão do stress, que quase 80% dos doentes que têm estes problemas começam a abrir aquelas artérias. De uma forma natural. E isto em doentes que têm já o problema. Portanto, começam a abrir aquelas artérias. Isso revolucionou os conhecimentos em cardiologia, porque as pessoas que não acreditavam até essa altura começaram a investir mais naquilo que se come, naquilo que se faz e naquilo que se pensa. Eu li no outro dia que no Canadá nós fazemos cerca de 20 mil bypasses por ano e mais de 25 mil angioplasties por ano. Então, daquilo que o senhor está dizendo, existem maneiras naturais de reduzir bastante esse número? Existem. Olha, ainda bem que há a técnica do bypass, porque essa técnica pode salvar muitas vidas. Mas o problema com o bypass e com a angioplasty é que muitos deles, as pessoas não fazem alterações na maneira como continuam vivem. Com o mesmo sistema de vida, né? E aqueles desvios, aqueles bypasses começam a bloquear também. Portanto, é essencial que uma pessoa que precise de um bypass para salvar a vida, que o faça. Pronto. Ainda bem que há essas técnicas. Há muitas partes do mundo em que não há. Mas ainda bem que há isso. Depois, a pessoa tem que dizer, olha, agora vou fazer um novo começo. Um new start. Vou fazer um novo começo para não bloquear os meus tubos novos. Certo, não é? lógico. Exatamente. Portanto, ainda bem que há isso, mas esse é só o começo. Porque depois a pessoa, se quer viver, e se quer viver bem, tem que fazer aquela mudança. Então vamos falar um pouquinho sobre essa mudança. O senhor falou que deixar de fumar, eu creio que a maioria das pessoas existindo hoje conhecem já que o fumo faz mal, né? Claro. Então, exercício. Vamos falar um pouquinho sobre colesterol. Existe uma certa confusão, às vezes para mim também. De onde é que vem o colesterol? Olha, o colesterol é uma gordura. E é uma gordura que o corpo precisa. Porque nós temos hormonas, temos outras partes do nosso corpo que precisam de colesterol. Se nós precisamos, então, a pessoa pensa logo, se eu preciso de colesterol, então onde é que eu vou buscar? Na comida. Certo, lógico. Aí é que está o primeiro problema. É que o corpo tem uma fábrica de colesterol. Onde é que é? No nosso fígado. Ok. O fígado produz todo o colesterol que nós precisamos.
Então, se o fígado produz, eu, teoricamente, não precisava... Não precisava... Exatamente, fazer, mas aí é que está o problema. Em média, isto nos Estados Unidos e talvez um pouco menos aqui no Canadá, em média, uma pessoa adulta consome 270 a 300 miligramas de colesterol por dia. Quando precisa de zero, já está a ver. O que é que vai, aonde é que vai buscar esse colesterol? À comida. E quais são os produtos que têm comida? Olha, estes produtos aqui. Tem aqui um ananás. Nenhum destes produtos tem colesterol. Nenhum. Se eu tivesse aqui nozes, amêndoas, avelãs, pinhões, nada disso tem colesterol. Tem gordura, mas não o colesterol. O colesterol só se encontra em produtos, por exemplo, como a carne, o peixe, os ovos, os leites e derivados, os queijos, etc. Só há colesterol em produtos de origem animal. Portanto, a questão é simples, olha, é comer menos disso e mais disto. A resposta é simples. Sim, interessante, muito interessante. Qual é o papel que o colesterol faz nesse bloqueio? Que eu sei que existem pessoas ou estudos feitos que a pessoa fumou, por exemplo, eu vi um estudo no Japão, o pessoal fumava, usava bastante sal, mas as artérias não estavam bloqueadas, não estavam limpas ainda, porque o colesterol estava baixo. O colesterol é, então, crítico para iniciar esse processo de bloqueio, não é? Vamos aqui ao desenho outra vez. Então. Eu gosto muito de desenhar, então, olha, imagine que aquela artéria ali, esta aqui, temos aqui um bocadinho dela. Ok. O que acontece é que o colesterol começa a fechar esta artéria, começa a depositar. Esta substância aqui é dura, é bastante dura, chama-se plaque, ou placa, e começa dos dois lados, e mais de 90% disto é colesterol. Mais de 90% Mais de 90% das placas é colesterol. Okay. Há outras substâncias ali, e à medida que os anos vão passando, aquilo vai começando a ficar cada vez mais estreito. Portanto, mais de 90%. E o que acontece é que as pessoas que têm mais colesterol, claro, estão em maior risco de ter isto. Mas não é só o colesterol. O fumo é o fator número 1 para isto. Porque o fumo tem químicos que atuam como cola. O fumo cola o colesterol, isto em termos, muito práticos, não é? Lógico. O fumo começa a colar o colesterol com mais facilidade àquela artéria. E então, é por isso que o fumo, parar de fumar, é essencial para quem tem um problema destes ou para quem quer evitar. Mas só aqui uma coisa, sabia que, isto outra vez nos Estados Unidos, que é as estatísticas que eu tenho, que adolescentes, teenagers, quase 1 em cada 6 teenagers já têm artérias no corpo, porque isto pode acontecer noutras partes, artérias no corpo com colesterol depositado. E já com essa idade. E quando até 40 anos, portanto, homens de 40 anos, 70% dos homens de 40 anos já têm artérias cheias de colesterol. Não estão bloqueadas, claro que não, porque senão também não viviam, mas já têm depósitos de colesterol e de placa. Isto é muito importante. Uau, que eu às vezes pensava que isso é um problema de idade, mas... Infelizmente não. Olha, é da nossa idade já, então, é da nossa idade. Muito interessante, né? Então, vamos falar algumas coisas práticas que as pessoas podiam... O senhor já nos deu umas ideias como começar essa mudança de vida. Quais são os passos? Uma pessoa que está assistindo agora, está ouvindo, está dizendo, bem, eu não quero as artérias bloqueadas. Qual seria o primeiro passo? Primeiro passo, se fuma, deixa de fumar. Ainda mais do que isso, o primeiro passo é compreender que tem que mudar. Ok. Isso é o primeiro passo. E eu penso que aqui é muito importante nós falarmos connosco mesmo e com o nosso Criador. Muito importante. Nós pensarmos exatamente o que é que nós queremos na vida. Temos filhinhos pequenos, temos uma esposa ou temos um marido, não é? E pensar, será que eu quero estar cá para eles? Lógico. Não é?
primeiro passo e dizer, se eu quero estar cá para eles, então eu tenho que mudar algumas coisas. E então mudar com alegria. Não é mudar com tristeza, é mudar com alegria. Se fuma, parar de fumar. Importante. Segundo, controlar a tensão arterial, que é importante também, baixar algum peso. E terceiro, os hábitos de vida com o colesterol. Bem, e o exercício. Vamos falar do colesterol. Hoje sabe-se que uma alimentação vegetariana equilibrada, não é só comer alface com cenoura, isso não é equilibrado. E há muita gente que ainda pensa nisso. Uma alimentação vegetariana equilibrada é melhor para a nossa saúde. Certo. Mas pronto, isso é o objetivo. Muita gente não está habituada a isso. Nem sabe fazer uns bons pratos vegetarianos. Certo. Então, o que é que pode fazer? Em termos práticos, começa a reduzir a quantidade de carne que come. Isso é número 1. Começa, por exemplo, 3 dias por semana. Os portugueses no Brasil têm excelentes pratos que não levam carne. Certo. Uma boa feijoada, não é? Certo. Com arroz, com hortaliças, com tudo. Aquilo, 1 dia por semana. Depois começa 2, 3, 4 dias por semana a começar a substituir. Por exemplo, há aulas de culinária vegetariana que são excelentes e que podem ensinar as pessoas a fazerem bons pratos, muito saborosos. E começar então a encaminhar a sua vida para uma alimentação mais vegetariana, equilibrada. Segundo, exercício físico. Aqui, Quanto exercício? Quanto exercício? Aqui, olha, por pouco que seja, é melhor do que nada. Mas os estudos revelam que cerca de meia hora por dia e o mais barato é caminhar a pé. Caminhar a pé. Sair na rua? Sair na rua. Mas não haver montras. Porquê? Porque os preços aumentam e a tensão arterial aumenta. Está certo. Então, caminhar a pé, olhar, mas continuar a um passo rápido. Qual é o passo? O passo de sentir o coração a bater e a respiração um pouco mais, o que chamamos ofegante, um bocadinho mais rápida. E manter assim durante 20 minutos, meia hora. E, se possível, fazer com alguém e fazer isso com alegria. Eu conheço pessoas que vão e começam a fazer e olha, só faltam 10 minutos, 10 minutos. Só faltam 5 minutos. Infelizmente eu sou um desses. Olha, 1 minuto, acabou, mais nada. Não, fazer isso com alegria, meter aquilo no programa do dia. E depois é o controle do stress. Terceiro ponto importante, controle do stress. E isso tem a ver com as nossas prioridades na vida. Certo. Quem é que nós somos, para onde nós queremos ir e a nossa ligação com o nosso Criador, com Deus. Isto, numa sociedade em que se vive tudo só para o que se tem e ter isto, ter aquilo, muitas vezes chegamos a ter tudo e não temos nada. Chegamos ao fim da vida sem amigos, os nossos filhos estão ali, os nossos netos pouco os vemos. Está certo. E muitas vezes também não temos Deus no coração. Certo. Portanto, o importante é nós compreendermos que realmente Deus nos quer ajudar, Ele existe, Ele nos quer ajudar e quer que nós sejamos mais felizes para alcançar estas coisas que são tão boas. Muito interessante. Então, não apenas um plano de saúde física, mas também um plano para a saúde espiritual. Também. Exatamente. Ligação com o nosso Deus. Nós costumamos oferecer, através do nosso programa, um estudo bíblico. É uma das maneiras que as pessoas podem se ligar a Deus e podem passar algum tempo estudando a Bíblia. Interessante que o senhor falou que isso faz parte também do melhoramento da nossa saúde física também. Exatamente. E sabe que cada vez há mais estudos científicos que provêm de universidades que não têm nada a ver com religião. Mais estudos científicos que mostram que há uma relação entre a fé, o nosso relacionamento com Deus e a saúde. Em muitos campos, a recuperação pós-cirúrgica, em infartos, etc, etc. Isso é importante. Muito interessante isso. Nós gostaríamos de falar, quem sabe, um pouquinho mais sobre isso no outro programa. Claro, será um prazer. Muito interessante. Doutor Ferreira, nós estamos acabando, o tempo está acabando. O senhor tem uma mensagem-chave assim, para encerrar o nosso programa para os nossos telespectadores? A mensagem-chave é a seguinte: nós realmente estamos com uma epidemia de doenças cardiovasculares, de diabetes, etc. Não podemos cruzar os braços e não fazer nada. Há que olhar para a vida de uma forma positiva e dizer, eu vou conquistar isto.
se eu tenho problema, eu vou ficar melhor. Com a ajuda de Deus e com a minha família e com estes hábitos saudáveis, eu vou fazer o meu melhor. E para aqueles que não têm, é dizer, olha, então vamos evitar agora e terem hábitos de vida muito mais saudáveis. É possível conquistar. É possível. Dr. Ferreira, muito obrigado pelo senhor estar conosco e gostaria de convidar o senhor para voltar mais vezes. Será um prazer. Nós costumamos terminar nosso programa com uma oração. Vamos orar então. Nosso querido Deus, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Querido Deus, eu te peço agora de maneira muito especial por cada telespectador. Em especial, querido Deus, por aqueles que estão assistindo, dizendo, eu também quero fazer essa mudança na minha vida. Nós suplicamos, querido Deus, que teu Santo Espírito possa descer sobre eles e os dê a coragem e a força, a motivação para fazer essa mudança em suas vidas, para que eles também possam desfrutar de saúde e alegria durante muitos e muitos anos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer ao Dr. Ferreira por duas coisas. Uma, pelo senhor estar cá esta semana. E segundo, que o senhor aceitou meu convite para voltar para a próxima semana. Será um prazer. Qual será o tema para a próxima semana, então? Bill, nós vamos falar sobre sangue doce, frutos amargos. Sangue doce, frutos amargos. O que é que acha que é? Diabetes? Diabetes, exatamente. Nós vamos falar sobre esta doença que é uma doença, é a epidemia do século XXI e vamos saber como é que nós podemos evitá-la e para aqueles que a têm, especialmente a diabetes tipo 2, como é que podem melhorar o seu controle. Portanto, para a semana, diabetes. Excelente. Então, está marcado na próxima semana, mesmo horário, no mesmo canal. Até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.